E essa nossa meta traz pra gente o Overlooking. Vamos então conhecer mais de perto quem é ou o que faz esse cara. Nosso amigo aqui começa agora a trazer algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado nas leituras que a gente faz por aí. Lembra que eu falei para vocês lá na introdução do livro que esse seria realmente um livro diferente e que o vilão da história não era exatamente uma pessoa, mas sim um hotel. Bom, segunda meta, nós começamos a conhecer esse vilão, certo? Vamos tentar nos recordar. Lá na primeira meta, a gente conheceu a família Torrance, né? A gente conheceu os pensamentos da família Torrance, o que a mãe, a Wendy, pensava, o que o Danny pensava, as coisas que o Danny via, como é que o Danny se comportava, a relação conflituosa do Jack com a família, né? Opa. E agora, nessa segunda fase, essa relação conflituosa, que de repente tinha melhorado um monte nessa possibilidade deles saírem de casa e irem para esse hotel, né? Para cuidar do hotel durante um tempo. Essa possibilidade, ela acabou, né? Assim, o Jack começa a ter de novo nessa segunda fase, na nossa segunda etapa, ele começa a ter ataques de raiva, ele começa a ter uns pensamentos muito raivosos, uns pensamentos que não condizem com um pai de família que está com a sua família que ama. Vou considerar aqui a segunda parte, iniciando pelo capítulo, pela terceira parte, né, do capítulo que chama O Ninho das Vespas. O Jack começa, então, a fazer as alterações que ele precisava fazer no hotel. Ele começa a fazer as reformas que ele tinha que fazer no hotel, né? E ele sobe para mudar o telhado, para trocar algumas telhas que não resistiriam a uma nevasca pesada, né? Que já estão deterioradas. E durante esse processo de fazer essa troca de abelhas, né? De abelhas não, de telhas, ele encontra um ninho de vespas, né? E esse ninho de vespas, ele leva uma ferroada, e aí ele tem uma lembrança de infância, né? E resolve, e começa a pensar como é que ele vai sair dali. Ele tá numa altura muito exorbitante, né? Ele não poderia pular dali. Ele, inclusive, começa a pensar que algumas pessoas poderiam, desapercebidos, terem saído correndo das vespas e pulado do hotel e morrido. Então a gente começa a perceber no Jack esse pensamento mórbido de morte vindo o tempo todo, né? A família dele não tá no hotel, a família dele foi pra cidade e ele tá lá sozinho trabalhando e de repente vem um pensamento mórbido com relação à morte, né? Então a gente começa a perceber de novo aquele Jack que era o Jack da bebida sendo apresentado pra gente como Jack sem bebida, né? Então talvez, aqui está o ponto, não fosse a bebida que provocasse isso nele, né? Era só um gatilho, era só uma maneira de resolver. Tanto que eu destaquei um pedaço na página 111, na minha 111, não sei da de vocês, que dizia o seguinte: achava agora que parte do seu problema com a bebida resultava de um desejo inconsciente de se ver livre da faculdade e da segurança que a escola representava, que sufocava qualquer estímulo criativo que tivesse. Havia parado de beber, mas necessitava de se libertar, a necessidade de se libertar era igualmente grande. Então, aconteceu o George Hatfield, que foi aquele menino em quem ele bateu, né? Agora, tudo o que restava daqueles dias era uma peça sobre a escrivaninha no quarto que dividia com o Andy. Então ele tá frustrado, né? Ele não concorda que um cara brilhante como ele acabou do jeito que ele acabou, né? Ele acaba tendo uma autopiedade. E aí a gente volta pro final da nossa segunda meta, né? O Jack se sentindo passivo na história. Não fui eu que fiz alguma coisa, fizeram alguma coisa comigo, né? Quando ele assume esse papel passivo, ele vai mostrar pra gente, por exemplo, que o problema dele com o George foi um problema que não foi causado por ele, né? O rapaz entrou no grupo de debate, entrou no grupo de oratória e ele era gago, né? Então, durante um tempo, e ele era bom de argumentação, ele conseguia os melhores argumentos, mas quando ele se perdia, ele ficava gago.
E aí o Jack sugeriu que ele fosse trabalhar, né, esse problema, e o rapaz disse que não era gago. E começou a questionar se não era o Jack que estava marcando ele como algo que ele não gostasse e tal. E aí, num rompante, o rapaz foi lá, cortou os pneus do carro do professor. O Jack pegou no flagra e deu uma surra no rapaz, assim. Eu tive até umas impressões durante a leitura de que algo bem mais sério ia acontecer com ele. Não sei se realmente aconteceu e a gente ainda não sabe, mas eu fiquei com uma impressão, assim, de que o George, cara, sei lá, podia ter ficado paraplégico ou ter acontecido alguma coisa na cabeça, não sei. Eu fiquei com essa sensação durante a leitura, né? E aí vem a frase mais marcante para mim dessa nossa meta, que é a seguinte: este lugar desumano cria monstros humanos. Este lugar desumano cria monstros humanos. E aí você vai lembrar do que já aconteceu lá, né? Dos assassinatos, você vai lembrar das mortes, dos suicídios, né? Falando em assassinato, vamos caminhar um pouquinho mais pra frente, que eu acho que foi a parte do livro que eu achei mais maçante de ler, assim, mais difícil, descritiva, porque o Jack encontra vai lá pra baixo no sótão, no sótão não, né, no porão, por causa da caldeira, mas ele já tinha visto umas caixas com documentos jogadas lá, e o interesse do Jack acaba acontecendo para descobrir o que tem naquelas caixas, né? E o que aquelas caixas guardam, né? Que documentos guardam, assim, ele diz a história do Overlook tá toda ali, né? Então ele vai mexer nessas caixas e ele encontra um caderno, né? Que inclusive o Tony já tinha mostrado pro Danny esse caderno, que era um caderno perigoso, né? Ele encontra o tal do caderno branco, que tá cheio de recortes de notícias de coisas que aconteceram no Overlook. E aí o Jack começa a revisitar a história do Overlook, né? Começa a voltar, ver quem foram as pessoas que foram pra lá, quem foram os famosos que foram pra lá, as vendas do Overlook, por que o Overlook nunca parava na mão de ninguém, né? Por que o investimento não era uma coisa tão certa assim, e as pessoas investiam muito dinheiro e logo em seguida acontecia alguma coisa errada, né? E aí a gente vai conhecer a história dos mafiosos que compraram o hotel para fazer como se fosse um clube de campo para eles, né? Um local onde eles pudessem ir e ninguém interferisse nesse descanso, né? Seria assim um oásis para eles, né? E aí acontece que um desses mafiosos ele acaba sendo assassinado na suíte presidencial do Overlook. Os dois seguranças dele assassinados na porta de fora e ele dentro da suíte presidencial. Voltamos aqui, então, para a primeira meta, quando o Danny, ao entrar na suíte presidencial, vê as paredes sujas de sangue com restos de cérebro humano, né? E agora, quando eles trazem pra gente, quando o Jack traz pra gente a notícia da morte desse Vitinho, né? Desse gangster, assim, ele, na verdade, foi morto porque ele matou duas pessoas importantes, né? Quando ele traz a história pra gente desse cara, desse assassinato desse cara, a descrição do assassinato no jornal é justamente essa. As paredes estavam cheias de sangue com restos de cérebro jogados na parede. Então, a gente percebe que o Danny não está inventando as coisas que ele está falando, certo? Porque tem toda essa questão, né? O livro pode caminhar para dizer que o Danny tem esquizofrenia. Eles, inclusive, levaram o Danny no médico. O Danny teve acesso ao Tony lá dentro do médico. E o médico fez de conta que aquilo não era nada, que era coisa da idade dele, que ele escutava a mãe falar. Ele percebeu o que a mãe estava pensando lá na sala de espera enquanto ele estava sendo atendido. Uma coisa que a mãe não comenta com ele, que era a morte da tia, né? Essa atropelada, novinha. Então, a gente começa a perceber que realmente o Danny não está mentindo, que o Danny não está criando essas informações, né? O Danny não é uma criança mentirosa, o Danny não é uma criança que está inventando as coisas.
E aí a gente começa a se preocupar, então, porque se o Danny não está inventando as coisas, o Tony realmente pode ser algo sobrenatural que está chegando até ele, trazendo informações preciosas, né? E aí a gente volta pro Redebrum, né? O médico, inclusive, questiona os pais se eles sabem o que é o Redebrum. Redbrum eles fazem, né? E, e, e aí a gente já começa a chegar nesse momento. Mas eu quero destacar para vocês aqui justamente esse novo Overlook que nós vamos conhecer até agora. Por quê? Porque a gente já sabia que tinha rolado algumas coisas ali. A gente já sabia que aquele outro zelador tinha assassinado a filha e a mulher, né? A gente já sabia que tinha uma mulher lá no 217 que tinha se suicidado. A gente descobre que ela se suicidou porque ela era amante de um desses mafiosos ali e tinha sido, né? Bom, então a gente já conhecia algumas coisas, né? O que até me parece normal. Um hotel é um lugar onde as pessoas vêm e vão, tipo, é um lugar onde muitas coisas podem acontecer, né? Mas agora, esse caderno que o Danny encontra é um caderno que traz informações preciosas para ele, assim, de quem é que comanda isso aqui, né? Quais são as forças, ou quem são os fortes que comandam isso aqui. E aí a gente começa a ficar preocupado, principalmente quando ele vai pesquisar e vai tentar conhecer um pouco mais a história do Overlook, e liga para o chefe dele dizendo que ele vai escrever sim um livro a respeito da história do hotel e que vai contar tudo o que aconteceu nos pormenores. Então, é a ameaça de falar tudo e tal, né? Vai escrever um livro contando sobre as pessoas envolvidas naquilo, querendo saber se aquele mafioso grandão lá ainda está por dentro ou ainda faz parte dos acionistas do Overlook hoje, né? E aí, nessa parte, a gente descobre também que aquele grande amigo dele, o Wall, ele é o maior acionista do Overlook. Então, definitivamente, o Jack foi contratado por um favor de um amigo, né? Então, assim, era decadência total, era um cara... E aí o Wall liga pro Jack e dá uma esfrega nele. Diz assim, cara, eu tô te ajudando e tu tá querendo detonar o meu hotel? Como assim, né? O que tu tá pensando em fazer? E aí o Jack diz que não, tem um tipo de comportamento diferente, que não é isso, vou mudar, mas fica muito bravo. E essa é uma coisa que a gente vai começar a perceber no Jack nessa segunda fase, ele tá o tempo todo bravo, ele tá o tempo todo irritado. Ele fala com a mulher com uma grosseria, a mulher tenta o tempo todo, né, apaziguar, e ele solta os cachorros e dá com os dois pés na barriga dela o tempo todo. Então, ela chega a perguntar pra ele, né, isso tem sido um inferno pra você, né? Então ela percebe que ele não tá bem, e ele diz assim, não, nem tanto. Tipo, não, nem tanto. E o Jack começa a, de novo, não conseguir escrever, né? Então ele começa a ter estar travado para escrever, né? E aí eu vou questionar. Parece que todas as vezes que o Jack tem problemas, a primeira coisa que corta na vida dele é a criatividade, né? Então, todas as vezes que ele precisa lidar com problemas, resolver problemas da vida dele, a criatividade dele é cortada.